Glória a Jesus. Povo de Deus, bom dia, paz do Senhor. Tá tudo bem? Todo mundo bem? Deixa eu ver aqui se tem. Tem. Ok. Paz do Senhor, povo de Deus. Estamos já pronto aqui, Ronaldo e eu, com a graça de Deus, para mais uma live, mais uma EBD, mais uma escola, né? Mais uma aula, a segunda do segundo trimestre. Hoje, dia 12 de julho de 2020. Bom dia, irmão Ronaldo, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor, pastor Flávio. Estamos aqui mais uma vez, né, para falar do despertamento, né? Despertamento. Tá despertado? Eu já despertei, porque... Eu também despertei cedo, né? Dormi tarde, mas a gente coloca ali o celular perto e pede para ele despertar e despertou. Mas hoje nós vamos ver outro ajudador. Né? Não, outro ajudador que desperta a pessoa. Ah, tem um outro. Não, isso com certeza. Com certeza. Quando ele quer, ele puxa a gente de madrugada, 1 hora da manhã. É verdade. 2 horas. Quando Deus quer, ele chama lá, né? Samuel! Eis-me aqui. Aí o Samuel às vezes vai vai 3 vezes lá no velho. No velho, do sacerdote. Né? Chama o homem de velho, não. Ah, certo. E até que aprenda, né? Até que aprenda. Glória a Deus. Tem alguma coisa chiando aqui? Aleluia. Vou fazer um teste aqui do retorno. Deixa eu ver como é que está o som para vocês. Deu uma piada, não foi? Foi. Será? Oi. Olha aí. Você tá todo estiloso, Ronaldo, hoje. Glória a Deus. É bom ouvir isso. Amém. A gente se sente... A gente fica aqui, é bom esse método aqui, porque a gente comunica com os irmãos, né? Eles estão em casa, mas a gente comunica. Bom, esse início a gente fica falando um pouquinho, conversando, como se estivesse... É mais um aquecimento. Tomando tempo, a gente fica se aquecendo, né? Pegando feedback, né, Ronaldo? Fica pegando feedback. Tem uma coisa que está vazando no som. Eu acho que é o meu. Ei. Oi. Ei, som. Oi. Ei. Glória a Deus. Vamos ver. Ei, som. O som tá muito bom. Tá muito bom, né? Assim, em termos de volume, né? Vamos ver aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se é. Temos 23 pessoas aqui já no YouTube, né? Os irmãos já... Cumprimenta aí, irmão Ronaldo. Enquanto na paz do Senhor, né? Eu vou cumprimentar aqui também. Vai, o pessoal do YouTube, vamos lá. O irmão Ronaldo aqui já está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo. Tem o irmão Antônio Marcos, paz do Senhor. Pastor Flávio, Diácono Ronaldo Torres, Elisângela Silva também, dando a paz do Senhor. Você pegou do início? Lá tem o Diógenes. Você falou não, o Diógenes não. Diógenes, deixa eu ver aqui. Lá no começo. É o primeiro. Verdade, é o Diógenes Oliveira. Ele é o primeiro que entra, viu? Toda vez. Diácono é o novo irmão lá do Oasis. Olha aí que bênção. Então, já está dizendo aqui, Deus abençoe o nosso dia. Amém. Aí tem mais aqui também outra pessoa que entrou depois dele, o pastor Flávio Florente. Sou eu. É o senhor. Vai. Então temos a irmã Elisângela Silva também, desejando a paz do Senhor. Gualtieri Silva. A Elisângela é do Siloé, o Gualtieri do Brejo Seco. Olha aí. Jeane Oliveira. Eu ainda não me familiarizei. Jeane Oliveira é a esposa do pastor Ed. Muito bem. Que mente, viu? Socorro Costa. Essa eu já... Você sabe, né? Socorro Costa. Edinaldo Santos também. Edinaldo é do Siloé, é o homem do gesso. O irmão do gesso, Edinaldo do gesso. Isaac Jackson Oliveira também. É o dirigente do Socorro, o esposo da Marlene.
Rapaz, que memória. José Rangel da Silva também. O José Rangel é da congregação. A mente aí não tem. Mas eu sei quem é. Acho que é o Manaim. Lucielma Pontes também. Aí é São Paulo. É minha filha na fé, aceitou Jesus no cedro. Lucielma Pontes. São Paulo já ligado aqui com a gente, né? Luciene Silva também. Luciene Silva? Luciene Silva. Deve ser a esposa a nora do Juvencio. Não sei se é. Estou vendo aí, deve ser. Tem o Gerderson Santos também. Bom Novo dia. Convertido, aceitou Jesus um pouquinho antes da pandemia. Tá sempre assistindo. Luciene é a esposa. Não, vamos lá, Gerderson é o mesmo. E a Alana Santos, né? Bom dia, paz do Senhor. Você não sabe quem é a Alana Santos? Alana é a esposa do João Batista. Não é a Alana Kelly, não. A Alana é do Kelly, é do presbítero Vander Lúcio. Aí tá aqui, eu acho que estão usando o YouTube dela, que aqui a pessoa tá consertando. Sou o irmão Gabriel, acompanhando toda a família. Tá. Ok? Abençoe. Então, deixa eu trazer aqui meus cumprimentos aos irmãos do Face. Aí a gente entra aqui, né? A irmã Nívia Bastos, lá do Cedro. Ana Lúcia, aqui do Triângulo. Iradi Moura, do Triângulo. Érica Menezes, do Novo Juazeiro. Maria Gomes, aqui da sede. Adriana Oliveira, a esposa do nosso irmão Rubens. Girlane Silva, a esposa do Marquinho, aqui da sede. Pastor Marcos Brasil, do João Cabral. Elson Araújo, esse aqui é um presbítero lá da cidade do Cedro, mora lá no Lagedo. Você está no Lagedo, Elson? A Maeli Oliveira. Maeli Oliveira. A Maeli é a filha do diácono Cleison. Josi Cardoso, irmã Josi Cardoso, auxiliar Rubens Souza, dirigente do Socorro do Siló. Socorro Santos, nossa irmã ali do Mutirão, que é aqui da sede, né? Lá no Frei Damião. Que mais? Cione Pinheiro, lá do Cedro. Cícera Silva. Silene Victor, irmã Silene, aqui da sede. José Bonfim, auxiliar do trabalho. Irmã Helenita, do Triângulo. Verônica Leandro. Quem mais? Beatriz e Roberto de Cedro, filha da irmã Cione. Beatriz, Pai do Senhor. E o nosso irmão Ronilson. Pai do Senhor para todos, nós vamos. Já aqui nós estamos com 25 no YouTube, 21 no Face. Eita, Jesus! Senhor, desperta o teu povo. Vamos aumentando aí, tem gente que não entrou ainda. Meus irmãos aqui da sede, desperta, povo de Deus. Cadê o nosso secretário da Escola Dominical? Irmão Jonas. Cadê o nosso superintendente vice da sede? Cadê o filho do dono? Israel. Cadê o nosso diretor-geral, evangelista Victor? Cadê a diretoria da igreja? Presbítero e gente, acorda povo, acorda povo. Acorda povo, vamos lá. Vamos lá, conosco aqui. Vai compartilhando. Eu quero 60 compartilhamentos no Face. Eita, Jesus, vai dar para ser? Glória a Deus. Abre sala no YouTube? É isso que eu vim descobrir agora. Abre sala no YouTube? Eu descobri agora aqui, ó. Cria aqui, ó. Criar a sala, ó. No YouTube? Aqui. Mas cria aí, eu não sabia dessa não. Vamos lá? Hoje, domingo, estaremos estudando a lição 2, que fala sobre um milagre. O despertamento espiritual é um milagre, né? A lição 2 do terceiro trimestre, você pode adquirir a revista com o irmão Luiz Pedro. Essa revista aqui do terceiro trimestre. Para acompanhar via... não me liguem agora na hora da live, não tem como, né? Não tem como atender na hora da live. A Maeli é de Iguatu. Maeli, desculpa aí, tá bom? Deus abençoe, irmã Maeli, Iguatu. Porque tem uma Maeli, aqui é Maeli, né? A filha do diácono Cleison. Então, você pode adquirir, tá bom? A revista da Escola Dominical.
E se você me pedir no meu canal, no meu Face, olha só, deixa eu me dizer aqui, ó. Você me... Não é isso aí não, gente. Se for a conta da igreja. Aí, ó, nesse WhatsApp, 93137522, se você mandar uma mensagem para mim, me pedindo a revista virtual, ela em PDF, né? É, em PDF. Em PDF. Para impressão, né? Para imprimir, né? Para você imprimir ou para você assistir, né? Acompanhando no seu computador, aí você pode me pedir que eu lhe mando gratuitamente, tá bom? Tá certo? Mando logo depois da nossa lição. Certo? Mando para você. Muito bem. Agora você também pode encomendar com o irmão Luiz Pedro. Ele vai imprimir, já mandar para você toda encadernadazinha. Assim, ó, bonitinho. Ó, que nem ele fez aqui para o irmão Ronaldo. Ele já imprime, vai encadernada. Só falar com o irmão Luiz Pedro e ele fará isso para a glória de Deus. Bom, deixa eu só dar uns avisos aqui e eu entro com a oração e começo efetivamente a nossa escola bíblica, né? Estamos esperando os irmãos, conversando aqui, mas eu vou trazer esses avisos. Olha, hoje, domingo, dia 12, nós estamos tendo essa live agora, transmitido pelo YouTube e pelo Face, a quem eu peço, a qual eu peço a vocês que compartilhem. Tem até um método para compartilhar no YouTube também, né? Abrir uma sala? Na verdade, quando você clica na sala, você pode abrir lá para o Face o que está passando no YouTube. No YouTube. Assiste no Face o que está passando no YouTube. Ah, tá. Muito bem. Então, meio-dia teremos o programa Palavra Verdadeira na TV, canal 13. Se você tem BrisaNet na sua casa, se você tem BrisaNet, aí você pode colocar meio-dia no canal 137. 137 da BrisaNet, você assiste o programa Palavra Verdadeira, tá bom? Às 18 horas teremos a live do culto evangelístico, às 18 horas, ali da nossa sede. E hoje, à meia-noite, agora meia-noite já seja amanhã, mas 23 horas e 59 minutos, a gente já vai estar pronto aqui para participar, a convite do pastor da Assembleia de Deus de Barbalho, o pastor Antônio José, de uma live que ele faz todos os dias, à meia-noite, numa campanha para a família. Estaremos orando, eu vou ser o ministrante da palavra, vou pregar a palavra, e ele vai estar orando pelas famílias. Nós vamos estar à meia-noite, ok? Na segunda temos a live da oração, mas eu quero trazer aqui, preste atenção, por favor, e escute. O doutor Jaziel Pereira, que é médico, e é também pastor da nossa igreja em Fortaleza, e é também deputado federal, junto com a sua esposa, doutora Silvana, que é médica, e é também crente, não é pastora, mas é crente, e é deputado estadual. Ele me convidou para, na terça-feira, às 19h, eu participar com eles de uma live para falar sobre o uso da hidroxicloroquina. Claro que eu não sou médico, claro que eu não sei falar absolutamente quase nada sobre o uso da hidroxicloroquina. Não sou eu que vou falar sobre esse assunto, eu não sou médico. Eu nunca precisei usar. Eu, inclusive, tenho aqui, porque ontem me deram, que um hospital aqui no Juazeiro está dando quando a pessoa... Ah, pois eu vou buscar. Está dando, quando a pessoa apresenta sintoma, ela dá para você usar. Eu não vou nem dizer o hospital aqui para não fazer propaganda. Mas eu não sou médico e eu não sei falar, eu nunca tomei a hidroxicloroquina. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, assim, simples. Eu tenho formação em teologia, certo? Em teologia. Teologia é muito vasto. É vasto, não é? Os assuntos, mas obviamente que Paulo era um teólogo e mandou que alguém tomasse um pouquinho de vinho com água por causa do problema da saúde. Bem colocado, mas não era nem isso. Eu queria falar sobre dentro. E o profeta mandou que o rei colocasse lá aquele produto lá sobre aquela ferida lá para poder sarar. É verdade. Porque existe. Mas ele não era médico. Porque existe a questão
A pergunta que eu atrapalhei duas vezes. Não, tudo bem. Para algumas pessoas, às vezes, que se acham muito sabedoras das coisas, o que prevalecia na face da terra, ou o que prevaleceu muito tempo, e ainda hoje, pastor, chama-se empirismo. Empirismo. O que é empirismo? É um dado praticamente científico que você herda de geração em geração. Agora, eu tenho, por exemplo, uma formação numa área teológica que é muito vasta, mas eu tenho uma especialidade em uma determinada função. Isso. Quem se formou em medicina, ele, obviamente, tem um conhecimento geral dentro da medicina, mas ele se especializou em dermatologia, em doutora Silvana cardiologia. é dermatologista. Sim, é por isso que eu já estou dizendo. O doutor é clínico geral. Exatamente. Pior ainda. Pior não, melhor, né? Então, algumas pessoas falando que a Idade Média voltou, sabe? E eu queria até lembrar para você que dentro da Idade Média foi onde surgiram os maiores inventos de forma científica, como Galileu Galilei, como os iluministas. Eu não quero imitar um programa que tem que mas coisa boa ter um filho nesse homem aqui. Rapaz. Menino inteligente. Não vamos discutir isso não da Idade Média não, porque aí... Vai perder, né? Vai. Então, meus irmãos, olha, eu não podia me negar a um convite do Dr. Jaziel, que é médico, é meu irmão, meu amigo há muitos anos, para eu participar com ele de uma live. Ele é médico, ele quer trazer alguma instrução. Para quem? Para o nosso povo. Para o nosso povo. Para nós. O senhor é líder. E aí eu vou participar dessa live com ele, tá certo? Terça-feira, eles vão falar sobre o uso da hidroxicloroquina. Eu vou ouvir, eu vou fazer empiricamente, certo, alguns pontos, pelas experiências dos outros. Aliás, eu vou estar mandando, e estou aproveitando agora, nós temos aqui no Juazeiro, mas são muitos casos de irmãos que foram testados positivos para a Covid. Eu estive em casa de muitos ontem. Eu estive na casa do irmão Francisco ontem no Mutirão 3. Ele estava completando 15 dias que tinha tido a Covid. Eu já recebi gente que teve Covid na minha casa. Eu tenho um filho, o André, que está positivado. Ele é assintomático, mas está positivado para a Covid. E tem muitos irmãos, eu poderia dizer o nome aqui, mas não vou fazer campanha, aqui a gente pede oração e tal. Então, vou pedir os meus irmãos que tiveram positivado para a Covid, que passaram por ela, que foram internados ou não, foram poucos que foram internados. Nós tivemos aqui notícia de internado apenas o irmão Diácono Martins, do Novo Juazeiro, esteve na UPA internado, não foi nem para hospital. E tivemos também o presbítero Adeus, que ficou na Clínica Santa Maria. A maioria, todos os outros estão sendo tratados em casa, estão fazendo suas quarentenas em casa, usando medicação em casa. Então, vou pedir, meus irmãos, como eu não tenho muito o que falar sobre esse assunto na terça-feira, eu peço aos meus irmãos de qualquer corrente filosófica e partidária, porque os irmãos têm a liberdade de pensar como quiserem, mas que me dê com precisão a sua experiência, se foi prescrito para você esse medicamento, ou se não foi, se você tomou e você se sentiu bem ou se sentiu mal, se você teve problema ou se não teve, qual é a sua impressão sobre o assunto, me dê informações sobre isso, porque eu vou participar dessa live em atenção ao meu irmão, porque entendo que ele quer trazer alguma informação que seja relevante para o povo de Deus, para os nossos irmãos e para as pessoas de uma forma geral. Mas eu não tenho intenção outra, eu não tenho nenhuma outra intenção. Estou dizendo isso porque tem irmãos, e normalmente são os irmãos que saíram da igreja. São irmãos que saíram da igreja, que fazem uma certa apologia. Comentário
desnecessários, irrelevantes, né? Até mesmo profissionais de área, área clínica, né? Assim, e a gente sabe que dentro da psicologia é antiético o psicólogo, ele, por exemplo, ele tomar partido para determinada função. Ele é assexuado, o psicólogo. Isso. Então, ele não pode tomar partido nem para A e nem B. Então, quando ele toma um partido dizendo que a opinião dele, mesmo sendo dentro da rede social, e colocando o nome dele como psicólogo, está indo contra o próprio código de ética em que ele defende. Aí eu quero dizer, olha, eu não tenho formação de psicologia, mas eu tenho que atuar como psicólogo. Eu não tenho formação de economia, mas eu tenho que orientar irmãos a respeito de economia. Eu não tenho formação na área da política, mas eu tenho que orientar os irmãos. Eu não tenho formação na área da sexologia, eu não tenho, mas eu tenho que orientar os irmãos. E onde é que eu encontro embasamento para tudo isso como pastor, para poder orientar? Na Bíblia Sagrada. Então, eu não poder tratar de um assunto como esse, que história é essa? Eu não poder falar sobre assuntos sociais, sobre assuntos que são familiares para o povo. Que conversa é essa? Eu vou sim falar, naturalmente vou me resguardar de não falar o que eu não sei, né? Tá bom? Mas só isso, peço oração para que a gente tenha uma live muito produtiva na terça-feira, às 19h30, transmitido aí pelo Facebook. Vamos orar. Vamos orar. E só mais um alô aqui. Só mais um rapidinho. A irmã Claudiana Barbosa, do Vale Alencar, Luiz Flávio Presbítero, Micaele Nakamura, minha nora, irmã Leidivan Batista, no Iguatu, pastor Gilvan Luiz de Melo Filho, Gilvan, né, o Vanzinho, pastor Márcio Elias, Dão Silva, Marlene Rodrigues, presbítero Max Souza, Max Frank, Marleide Silva, Vaneide Elias, são os irmãos que estão conosco. Elson está dizendo, meu filho na fé. Muito bem. Quem mais aí, para a gente orar? Tem mais o irmão Francisco Carlos da Silva, né? E também Samuel Lima da Silva. Presbítero Samuel Lima. Vai. Socorro. Tá sempre me ouvindo, viu? Benção. Então vamos lá, vamos orar. Vamos? Querido Deus, nosso Pai, maravilhoso Senhor, te damos graça por esta manhã linda, por esse despertar glorioso que o Senhor tem operado em nós, por essa felicidade de estarmos, Senhor, ó Deus, aqui como instrumento para glorificar o Teu nome, compartilhar a nossa fé com nossos irmãos que estão em seus lares e alguns em postos de trabalho. Aqui, ali e além. Abençoa-nos, Senhor, esta manhã. Ó Espírito Santo, apodera-te de mim, do irmão Ronaldo, dos nossos irmãos. Enche-nos de unção, de graça, nos dá inspiração para pregarmos a Tua palavra. Abençoa o transcurso dessa escola bíblica. Ó Deus amado, aviva o Teu povo. E perdoa, Senhor, ó Deus, onde a gente se excede nas palavras, aqueles que, ó Deus, se excedem por causa dos seus interesses. Perdoa o Teu povo, nos ajuda a estarmos em unidade. Ó Deus, olhando para o que é relevante, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Livra-nos do mal, desperta-nos. O Senhor despertou até Ciro, que não te conhecia efetivamente, para ser útil na obra. Que a gente seja útil na obra de Deus. Reconstrua os muros, levante, Senhor da glória, restaure as portas, para que haja, Senhor, conhecimento de Deus, avivamento, e a vontade de Deus seja, Senhor, perfeita em nós. Se estabeleça em nós de maneira, Senhor, como Tu queres. Oramos, pedindo a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, meus irmãos, tem como sugestão 3 hinos. Nós vamos cantar o hino de número 200 e... qual é o hino? É o 427. 427 da harpa cristã. É muito bonito esse hino. Talvez você nunca tenha cantado, pode ser que tenha cantado. E pesa, está cercado, és provado pela dor. Ver se eu vou conseguir lembrar. Eu falei, aí, né? Mas vamos ver se eu consigo.
Aleluia. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te-á consolação. Vai. Vamos lá? 427, depois a gente entra aqui, irmão Ronaldo vai fazer a apresentação da nossa lição de hoje. Eu faço a apresentação, você faz a leitura. Vamos lá. Aleluia! Glória! Peraí, calma. Perdi o tom. Glórias ao Senhor. É ao vivo. Vamos lá, mas vai dar certo. Eu vou colocar aqui. Eu me emocionei e não consegui cantar do. Cantei direitinho, mas aí agora passou. Aleluia, vamos lá. Vou cantar com o cantor. Oh, aleluia! Glória a Jesus. De pesar estás cercado, és provado pela dor. De sofrer estás cansado e também do teu labor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Nas doenças, incertezas que tua alma passará, só Jesus dará firmeza e também te curará. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Ao Senhor a voz eleva, ora a Deus como em fervor, pois as faltas te releva e mitiga a tua dor. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Aleluia! Tem que ir orando, meus irmãos. Deus desperta, Deus renova, Deus consola, Deus fortalece. Aleluia! Glória a Jesus. Tarda Deus em consolar-te, vai orando com poder, presto ajuda pode dar-te, teu pedido responder. Vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te a consolação. Oh, glória! Até Ronaldo pegou o hino. Que maravilha! Muito bonito. Vai orando, ao soprar do furacão,
o Senhor está velando, dar-te-á consolação. Vamos agora, então? Meus irmãos, lição de número 2. Lição de número 2. Glórias a Deus. Capaz de alguém ter pedido, irmão, a lição, né? Eu quero a revista. Olha só. Tá? Eu só não vou fazer isso agora para eu ganhar tempo aqui, mas eu vou mandar. Bem, lição 2, 12 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre é o assunto. Texto áureo. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos capítulo 13, versículo 11. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Você já orou pedindo despertamento espiritual? Eu oro direto. Eu estou despertado, ainda estou orando para Jesus me dar despertamento. A gente tem que orar sobre isso, porque sempre podemos receber mais, ou ser mais ousado, ou ser mais ungido, ou termos mais graça. Ou os outros precisam, a igreja precisa, né? A gente tem que estar sempre clamando a Deus por despertamento. Quando você estiver muito despertado, ainda ore por despertamento. Peça a Deus para iluminar mais, peça a Deus para avivar mais. Então, a gente precisa estar submisso, sujeito à vontade de Deus. Eu disse que a irmã Luciene era a esposa do... Mas a Luciene é uma irmã, é a irmã do Novo Juazeiro, trabalha com criança. Novo Juazeiro. É isso, lá do Novo Juazeiro. Leitura bíblica em classe, Ronaldo. Esdras, capítulo 1. Vai. Vamos ver. Vamos ouvir. Vou ouvir agora. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Estava baixo. Você está me ouvindo? Vai. Acho que é bateria. Peraí. É bateria. Tira aí, desliga aí, desliga aí. É bateria. É porque a bateria acaba, irmão. Aí. Né? Mas tá aqui, ó. Coloca aí. Só um minutinho que vai dar certo. O Ronaldo estava sem retorno aqui, a voz dele sem funcionar. Oi, aí rapaz, o negócio melhorou, viu? Então, Esdras, capítulo de número 1, na sua Bíblia, né? Versículo do número 1 até o 7, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar
o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram, obrigado, não tem a otil, né? Isso. Então indicaria futuro, aqui é presente, né? Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim e os sacerdotes e os levitas com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias... Neemias agora, Neemias, verdade, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, né? Porque senão alguém que conhece a Bíblia ia ficar, onde é que está isso aqui mesmo? As palavras de Neemias, filhos de Ocalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntou-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Muito bem, está aí a leitura bíblica da lição de hoje, né? O objetivo geral dessa lição é reconhecer a origem de um despertamento espiritual e suas finalidades. E despertamento espiritual é um retorno à vontade de Deus, que é ser despertado espiritualmente, é voltar-se para o centro da vontade de Deus, é voltar a estar sendo guiado, né, conduzido pela vontade de Deus. O povo estava fora da terra, já estava acomodado, cativo, né? Estava acomodado, estava fora da terra, e agora eles tinham que voltar, e para isso tinha que ter... Como é que volta? Tem que despertar. Despertar. Uma pessoa, quando se desperta, a pessoa está fora da igreja, se ela se despertar, ela volta. Ela volta. A pessoa está sem orar, sem prazer de ler a Bíblia, se ela se despertar, ela volta para a leitura da palavra. E a gente vai aprender nessa lição que esse despertar não tem nada na face da terra e nem fora dela que possa vir esse despertar, a não ser por um meio. Só existe um meio, esse despertar. E é justamente o nosso paracleto, que é o Espírito Santo. Interessante. Ele age. É ele que age, não tem outro canal. Muito bem. Então, vamos aqui, o irmão Ronaldo vai fazer a introdução. Você vai falando aí, eu vou aqui. Amém, amém. Então, fazendo as mediações. Tá amém. Bom? Então, nessa lição, meus irmãos, nós vamos estudar hoje soteriologia. O que é isso? A doutrina da salvação, né? Nós vamos ver, a maior parte da lição, nós vamos falar sobre pneumatologia, né? Que é o Espírito Santo, é o estudo do Espírito Santo. Mas nós vamos ter soteriologia, doutrina da salvação, estudo sobre a salvação, isso. E pneumatologia, o estudo, né, a doutrina do Espírito Santo. E vamos ter também armatiologia, que é a doutrina do pecado. Tá? Armatiologia, né? H-A-R. Que é armatia, né? Doutrina do pecado. Então, isso. 3 doutrinas na escola de hoje, olha aí. Viu? Bem interessante, né? Então, nós vamos ver que é possível alguém ficar sem esse despertar? Nós vamos ver na lição que não. Agora, eu, como tenho livre-arbítrio, eu posso
relutar, eu posso não querer, e Deus vai respeitar isso em mim. Interessante isso. Mas que vai vir sobre todo mundo na face da terra, vai. Né? Então, nesta lição, nós iremos ver a origem, né, do despertamento espiritual e suas fidelidades, né, suas finalidades. Né? Existe uma finalidade, e as finalidades no primeiro ponto, o despertamento espiritual que emana, né, que sai do próprio Deus. No segundo, nós vamos ver as finalidades do despertamento. Qual é a finalidade desse despertamento? Tem alguma finalidade, tem algum objetivo, algum propósito, né? Então nós vamos ver quais são esses propósitos. E no ponto 3, aliás, não, ainda dentro do ponto 2, nós temos a restauração nacional de Israel. Vamos ver também a restauração espiritual do mesmo, né, da nação israelita. E dentro do terceiro ponto, já achei aqui. A questão do cumprimento. Cumprimento das Deus promessas. Cumpre as suas promessas, né? E aí nós vamos ver no subtópico a fidelidade de Deus em suas promessas. Deus renova suas promessas de bênçãos, né? Então, e Deus renova a fé dos abatidos, tá? Então, no despertamento espiritual que emana, que sai do próprio Deus, diz que no primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito, aqui na verdade era o espírito de Ciro, tá? O espírito de Ciro está registrado em Esdras. Deus despertou, né, Daniel para orar pelo futuro do seu povo, tá? Todavia não foram as orações de Daniel e nem sua vida santificada que produziram o despertamento, mas, ou seja, quem fez o despertamento foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. É bom a gente pensar sobre isso, irmão. Veja bem, o pastor Eurico Bergstein, né, nós já falamos isso no passado, ele está dizendo aqui que Deus despertou o espírito de Ciro, despertou Daniel para orar pelo futuro. Contudo, todavia, não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento. Despertar nesse aspecto que está dito aqui pelo pastor Eurico Bergstein, que já dorme no Senhor, é que só Deus pode efetivar um despertamento. Porém, torna-se desnecessário orar para despertar? Não, muito pelo contrário. Deus despertou o próprio Daniel para orar. Para orar. Parece uma pergunta retórica também. Uma retórica. Até parece, eu posso ver dessa forma, mas isso é como se Deus dissesse assim, eu preciso ouvir sua voz, mas ele não está ouvindo meu pensamento? É uma coisa assim. Agora, por que Deus executou um despertamento no Ciro sem que necessário fosse, sem que houvesse a necessidade da oração para isso? Porque Deus havia feito uma promessa para Israel. O Senhor havia julgado a Israel, levando-os para o cativeiro como resultado das suas escolhas erradas, né? A desobediência, né? A gente leu. O livre-arbítrio traz a pena, né? Traz a pena, não traz? O livre-arbítrio, quando você faz a coisa errada, traz a pena. Traz, é verdade. Eles foram levados para o cativeiro, mas Deus disse que depois de 70 anos ele os traria de volta. Esses 70 anos seria para curar a nação. Tinha um objetivo, né? Quanto tempo leva para você e eu ser curado de um erro? Nós vamos ver no segundo ponto, que ele vai falar que, às vezes, a maioria dos despertamentos, né, o sofrimento traz isso. Pronto. Quanto tempo? O Senhor foi necessário para Israel 70 anos para curar-se de um problema chamado idolatria. E aí, quando Deus fez a promessa,
Então ele iria cumprir. Então ele despertou o coração de Ciro, o espírito de Ciro, para facultar, para favorecer a Israel na questão do retorno. E moveu com o coração de Daniel para despertar o povo. Daniel foi orar Muito pelo bem, povo. É isso, exatamente. Para o povo se animar, para o povo, né? Já estava perto, né? Eu não oro para Jesus despertar os irmãos? Sim. Eu oro ou não oro? A gente não deve orar? E você também pode orar. Senhor, desperta mais meu pastor. Está certo isso, Ronaldo? Tá, correto. Você ore por mim, para Deus me dar mais despertamento. Para Deus me dar mais avivamento. Ter um pastor avivado. Para Deus me dar palavra. Já imaginou o líder da gente? Como é, pastor? E o culto hoje? Eu tô vendo se a gente vai fazer o culto hoje. Orar. Pastor, ora aqui por mim. Oh, meu Deus, quem está precisando de oração sou eu. Isso na frente do povo. Ore pelo seu pastor. Eu oro por você e você ora por mim. Vai, irmão Ronaldo. Então, foi salutar a colocação do pastor, que mostrando que a oração... Isso aqui, eu quero até abrir um parêntese aqui. Fala-me, Deus, baixa isso aí. Vai. Tem irmãos que dizem assim, pastor, o senhor viu, depois que eu trouxe a oração ontem do culto, depois que eu preguei, depois que eu fiz a oração final, quantos foram batizados no Espírito Santo? Rapaz, eu indo pregar é sinal de que... Tira e queda. Tira e queda. Então, meu irmão, assim... Deus, ele usa o vaso, tá? O poder emana de Deus. Você é só um instrumento. Mas é bom ser usado, né? É muito bom, ser mas não usado precisa ser se gloriar, né? O irmão aqui foi bem incisivo quando disse que foi de Deus que saiu o poder, né? O milagre, né? Glória a Jesus. Então, esse despertamento, ele vem, Aleluia. né? Então, Deus despertou Ciro, Deus usa instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e até calculadas minuciosamente, né? Mas a operação do Espírito Santo é diferente, né? Disse Jesus: o vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas a gente não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é quem é nascido do Espírito, porque o novo nascimento só pode vir do alto. Ele estava conversando isso com Nicodemos, que era um homem que era um reitor de uma faculdade na época, e o próprio Jesus disse: tu és mestre, tu entende de tudo isso que eu estou falando. Ou seja, você está dizendo que não tem quem possa manipular o agir de Deus, o despertar, né? Eu vivi, irmão Ronaldo, eu quero contar aqui essa experiência, porque ser usado por Deus é muito bom, ver o poder de Deus é muito glorioso, mas ninguém manipula isso. Ninguém manipula isso. É o pecado da simonia. Aí é outra doutrina, da simonia, né? Como é que eu faço para ter esse... Isso, como é que eu faço para ter? Mas você pode, sem pecar na simonia, você pode tentar fazer uma coisa por uma questão de vontade legítima, assim, santa, sem maldade, né? Eu, quando vice-presidente da Mocidade da Assembleia de Deus do Iguatu, eu fui primeiro vice-presidente, depois eu fui presidente 3 anos. O presidente da Mocidade naquela época era o pastor Eliésio Pereira, que é o pastor hoje da Assembleia de Deus em Suaçurana. Pastor Eliésio Pereira, irmã Socorro. E nós éramos naquele ano, ele, o presidente da Mocidade, eu era o vice-líder, eu era o vice-presidente da Mocidade. E nós estávamos vivendo uma crise, porque tem períodos de crise. Tem, é inevitável. Por isso que tem que orar para o avivamento. Estava vivendo uma crise porque havia uma mudança de liderança, era recente também a liderança da igreja, aí houve mudança da liderança da Mocidade, aí houve uma crise.
E nós fomos para o nosso retiro, tradicional retiro da Mocidade de Iguatu, que já fazia-se mais de 20 anos que se fazia, e era sempre uma bênção. E nós entramos no retiro, o primeiro dia, foi como que se malhasse em ferro frio, sabe? Que parece que o Espírito Santo não tinha ido lá. Claro que Deus estava lá, mas o Senhor não tinha liberado graça, não tinha liberado avivamento, não havia despertamento. Foi aquele negócio, aquele culto, aqueles cultos assim, sem muito fervor. Entramos no segundo dia, quando nós fomos então para o terceiro dia, nós entramos no terceiro dia, finalizamos o culto. Isso era sexta, sábado, domingo, segunda. Então no domingo à noite, nós tivemos o culto e o culto foi apático. Sabe aquele culto sem... Já ia 3 dias de retiro. E então nós íamos para o último dia do retiro e naquela noite eu tinha uma vigília. Eu convoquei a vigília e eu vi que o pessoal estava tudo disperso, brincando. Eu chamei para a gente fazer uma vigília. Antes fazer uma reunião. E naquela reunião nós fomos avaliar por que a coisa não estava fluindo, por que o Espírito Santo não estava operando, por que não estava havendo batismo com o Espírito Santo, por que não estava havendo dons espirituais, por que não estava havendo salvação, por que as coisas não estavam funcionando. Eram os nossos problemas, era a harmatia, eram os nossos pecados, eram os nossos conflitos. E aí, naquele dia, eu disse, olha, meus irmãos, eu vou dobrar meu joelho aqui, eu só vou me levantar daqui quando Deus falar conosco. E eu dobrei meu joelho, e o povo que estava sentado também começou a dobrar o joelho. Eu sei que Deus usou de misericórdia e derramou uma graça tão grande, que naquela noite nós entramos pela madrugada dentro. Jesus batizou com o Espírito Santo, Jesus renovou. E houve assim um manifestar tão lindo, que Deus usava um, depois levantava outro, e teve profecia, e teve interpretação de língua, e teve batismo de pessoas. Nós, naquela ocasião, teve irmãos da presbiteriana que acamparam conosco, que Jesus batizou o presbiteriano em cumprimento de uma profecia de uma jovem que naquela noite disse, ainda esta noite eu batizarei muitos com presbiteriano com o Espírito Santo. Aí foi uma coisa tão linda, foi uma demonstração de poder. Deus já se mostrou a sua graça, a sua misericórdia. O que aconteceu? Nós, com muita luta, colocamos o povo para dormir. Quando foi 6 da manhã, estava todo mundo despertado para o devocional. Aí aquele dia foi um dia lindo, Jesus operou maravilha. Aí o culto terminou, o retiro terminou no culto da noite. O que é que fiz eu? Eu conversei com o líder da mocidade e disse, foi tão glorioso o poder de Deus ontem, vamos terminar com uma vigília? Vamos convocar uma vigília? Para a gente ver terminar com o culto, a gente terminar com a vigília, para Deus manifestar a sua glória. E nós convocamos o povo. E aí veio gente de todo quanto canto, porque souberam da notícia, para ver o que ia acontecer. Sabe quem ficou na vigília? Só nós. Deus não se fez presente no sentido de operar. Deus não se permitiu ser manipulado. Tipo assim, vai acontecer tudo o que aconteceu ontem. Vai haver poder como houve ontem. Vai haver línguas estranhas como ontem. Vai haver interpretação como ontem. Vai ter profecia como ontem. Vai ter... Não aconteceu nada. Nós oramos e batemos e pedimos. E não aconteceu nada que aconteceu no dia anterior. Porque Deus não se permite ser manipulado. E nós, na verdade, podemos ver o resultado do despertamento, e até mesmo sentir a operação das virtudes, ou seja, do poder, isso no futuro, né? Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Nós não podemos manipulá-lo. Agora, eu acho muito bom ser usado nas mãos do Senhor, eu acho muito bom ser cheio do Espírito Santo, eu acho muito bom quando Deus me dá uma palavra de profecia, eu acho muito bom quando Deus me usa para poder expulsar um demônio, ou impor as mãos para batizar alguém com o Espírito Santo, alguém ser batizado, mas ninguém manipula isso. Ninguém manipula isso. Isso é uma coisa do Senhor. Agora eu posso orar sobre isso, pedir sobre isso, né? E o hino que eu cantei diz assim,
Deus está demorando de te consolar? Vai orando ao fervor do Fala de furacão. perseverança, né? Tem que orar, tem que perseverar. É interessante. Então a gente já vai passar para o ponto 2, né? Que a gente viu no primeiro ponto, o despertamento espiritual que só pode sair, né, de Deus. Agora nós vamos ver as finalidades do despertamento. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? No primeiro subtópico fala sobre a restauração nacional de Israel. Israel, quando Deus, quando quer realizar os seus propósitos, ele pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi assim que ele fez com Ciro, embora fosse rei de uma nação idólatra, né? Essa nação que ele estava era uma nação idólatra. Ciro foi despertado por Deus, o qual Deus incutiu nele a sua vontade no espírito dele, já dominada pelas tradições e pela idolatria, a fim de que ele cumprisse os desígnios, ou seja, as vontades divinas, né, relativos ao povo de Israel. Isso conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Isso é um mistério muito grande. Então, Deus já tinha profetizado através do profeta Isaías que haveria esse despertamento, Deus iria usar uma pessoa, e isso aconteceu justamente 180 anos depois, né? Deus coloca no coração. O senhor quer ler? Vou ler aqui. 44 de Isaías, versículo 28, diz assim: Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, ser edificada, e ao templo, funda-te. E ainda diz no 45, de 1 a 6, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. O cara nem conhecia. Claro, a gente tem que entender que eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim e não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheça. Pode dizer. Então, a gente está vendo aqui a presciência de Deus, e não a questão de Deus agora, dentro de uma linha calvinista, Deus predestinar que aquilo teria que acontecer cabalmente daquela forma. Houve um despertamento. O calvinista aqui diz assim, está vendo aqui, Deus escolhe... E ele tem que cumprir, tem que escolher, porque ele já disse que tinha que fazer, então é a soberania dele. Existe a soberania de Deus, mas nesse caso aqui, não foi a questão soberana de Deus no sentido imperativo, mas Deus já tinha escolhido Ciro há muito tempo atrás na sua presciência, vendo, né? E ele, tendo um coração, tanto que Deus disse que abriria os ferrolhos de bronze de todas as nações e tudo daria a ele. E de fato ele foi um governante e muito bom para todas as nações que ele conquistava. Ele era chamado de libertador, porque ele tinha essa questão de helenizar o povo. Tinha o lado ruim, que ele pegava também a cultura do povo, né? Para ele, para o seu povo, mas nós estamos vendo aqui que Deus, antes mesmo dele conhecer a Deus, Deus já tinha escolhido ele.
O senhor quer falar mais alguma coisa? Não, perguntar, o Ciro foi salvo ou foi condenado? Na verdade, nós não podemos, a Bíblia não fala assim abertamente, né, se ele foi salvo ou condenado. Mas nós estamos vendo uma conduta de uma pessoa que era totalmente idólatra, totalmente, mas depois que ele passa a conhecer a Deus, ele tem uma conduta diferenciada, né? Ainda que ele continuou conquistando povos, morreu em batalha, né? E ele libertava os povos, ele trazia também, deixava livre o povo, ele não obrigava as nações que ele conquistava, dizer, você vai ter que seguir a não ser o decreto que ele fez nas províncias vizinhas de Jerusalém sobre o Deus de Israel. Deus quer que todos sejam salvos. Então, o Ciro, ele pode perfeitamente ter sido salvo, e tinha toda a condição para isso. Verdade. Né? Foi usado por Deus para isso. Agora, ele também pode não ter sido salvo se ele não quis. Se ele não quis, né? Essa aí é a questão da escolha de cada um. De cada um. Né? Às vezes a gente é um pastor, é usado demais nas mãos de Deus, né? É uma grande bênção, aí depois joga tudo fora. Troca pela vida imoral, pela vida da promiscuidade, do adultério, da bebida. Tem pastores que já fizeram isso. Assim? Já, a gente conhece, entendeu? Estiveram por aqui, né? Então, dentro bom ser usado por Deus e permanecer. Ser fiel até o fim, e eu te darei a coroa da vida. Foi o caso de Geazi, né? Geazi tinha tudo para ser o sucessor de Eliseu, né, pastor? Mas aí, por conta do dinheiro ali, não, eu vou atrás. E ele se arrependeu, Aí é a simonia? Aí, meu irmão. É simonia, né? Simonia. E aí ele perde tirar benefício, né? Se ele tivesse falado com o profeta, explicado, eu estou precisando ajudar o profeta. O senhor não quis, mas o senhor não podia deixar, pelo menos que ele me desse uma... O senhor está falando pelo senhor, eu quero. Bom, então o subtópico 2 fala sobre a gente viu a restauração que aconteceu em Israel, né? E a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento, né? Nós somos instrumentos, somos vasos na mão do olheiro, né? Todavia, só são usados aqueles que cooperam, né? Cooperam com Deus. Como cooperar com Deus? Aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. Aí eu lhe pergunto, pastor, os anjos hoje, se eles quiserem, eles se rebelam ou não? Assim, vão para outro lugar, montar um reino. Se rebelam? Não foi tirado o livre-arbítrio. Pronto. E por que eles não fazem isso? Porque são fiéis. Fizeram a escolha de... Então, é justamente o que está escrito aqui. Deus agora usa eles, ou pode usar qualquer um de nós, né? Desde que nós venhamos a ter ou querer andar dentro da orientação divina. E agora Jesus, eles ainda tem mais ainda recurso, né? Porque ele sabe o que aconteceu com os... É verdade, agora eu nem tinha me lembrado desse detalhe. Agora não tem mais não, é verdade. Não tem porque ele sabe do que aconteceram com os outros, né? Não, eles têm o livre-arbítrio e agora eles têm mais condição ainda, né? De servir a Deus e não se rebelar, porque eles não guardaram o seu estado natural. É isso aqui mesmo? Olha só. Judas, né? Não, eu vou falar de outra coisa, mas eu vou falar do tema. Do tema de que o exemplo me adverte, né? Olha só. 2 aos Coríntios, capítulo... 1 aos Coríntios, capítulo... Não. 1 aos Coríntios, capítulo 10. Diz assim, ó. Tudo isso, versículo 11, tudo isso lhes sobreveio como figura, estão escritos para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuida está em pé,
Cuide para que olhe que não caia. O que é que ele utiliza aqui? Só olha, os israelitas tiveram as experiências, foram batizados em Moisés e na nuvem do mar, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, beberam todos uma mesma bebida. Todos, a bebida era da pedra espiritual que seguia. Que era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Eles cobiçaram, foram prostrados no deserto porque cobiçaram, porque foram idólatras, porque prostituíram, porque tentaram a Cristo, porque murmuraram. Mas tudo isso lhes veio como figura para aviso nosso, para quem já são chegados os fins do século. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, os anjos, eles continuam com o livre-arbítrio, mas eles não vão cair, porque já tem por natureza serem fiéis, e depois porque agora também já sabe que os outros que se rebelaram, que tomaram caíram, né? Foram lançados fora. Não caia, meu irmão, fique em pé, você tem o livre-arbítrio. Você que tem que escolher. Jesus diz assim: por que me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? O que eu vos mando, né? Então, os homens me honram com seus lábios, dizendo que tem a mim no coração, mas em vão me adoram, né, com preceitos humanos. Então, existe aqui o livre-arbítrio, Deus vai usar, mas aquele que quiser está orientado, né, por Deus, né? Esse é um pré-requisito, tá? Então, por isso, nem todos os que experimentaram o despertamento deixa eu ver o que é aqui. Despertamento, por isso nem todos que experimentaram um despertamento adquirem o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente seu coração, né? Para quem? Para Deus, a fim de obedecer à risca, né? A orientação divina está em Provérbios, né? Então, e obedecer à risca aqui, a própria Bíblia diz, Jesus dizendo, os meus mandamentos não são pesados. Mas o que é que pesa? É justamente, eu chego para Jesus e digo, bom, mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, tá facinho. Fácil. Tá fácil. É só você vender tudo que tem, né? E terás para herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Isso aí eu já faço. Eu já faço. Então você faz o seguinte, se você quer ser perfeito, porque tem gente que quer ser perfeito. Jesus, ele perguntou que para herdar a vida eterna, Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, não, já faço. Já faço. Aí Jesus disse, pois se você quer ser perfeito, então você vende tudo que tem, porque para ir para o céu não é para vender tudo que tem, não, é para ser perfeito. Tá vendo? Olha aí. Não é para ir para o céu que vender tudo que tem, é para ser perfeito. Ele que queria ser perfeito, o camarada queria ser perfeito. Eu faço isso, faço aquilo, mas ele não sentia que era salvo, né? Não, hoje é diferente. Eu já deixei de fazer isso, eu não faço aquilo, eu não roubo, eu não mato, eu não... É só de casa, e agora é só em casa. O cabo preferiu ir para casa triste, porque tinha muitos bens, não queria ser perfeito. Então essa é a doutrina da salvação, né? Ele queria ser perfeito, mas não precisava ser perfeito. Jesus queria apenas que ele se desprendesse de algo que o aprisionava. O que é que me aprisiona hoje? O que é que me impede de servir a Deus com amor? O que é que te impede de estar em comunhão com Deus? Será o vizinho, a vizinha, isso eu estou falando da mulher ou do homem? Será a jogatina? Será as drogas? O que é? A riqueza? É o trabalho? É os filhos? Né? Então, alguma coisa deve estar te impedindo, tá? Então, se nós procurarmos seguirmos a risca, nós vamos ter essa orientação divina e, obviamente, vamos ser cada dia mais usados pelo poder de Deus, né? Então, durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muitos dos costumes dos babilônicos, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus: não servir aos deuses das nações, não adorar os ídolos. Antes do exílio,
Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça, tá? Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre, né? Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Então, assim, o sofrimento foi um instrumento assim, essencial. Foi um aio, foi um condutor. O aio que ele quer dizer é um tutor, um professor, para trazer Israel à realidade, porque eles tinham uma conduta de vida e se desvirtuaram, saíram daquela conduta e já estavam enfermos, isso da cabeça aos pés. E aí nós podemos ver que Deus, ele desperta. Olha Deus falando com Caim, tu cuidado, porque o pecado já estás à porta. Né? Deus trouxe um despertamento para Caim também. Deus, ele avisa. Era só ele ter dito assim, pois eu vou vencer o pecado, me ajuda, eu quero que... Faltou a humildade. Eu errei, matei meu irmão, mas eu vou... Ou eu estou com... Meu sacrifício não foi aceito porque eu tinha vaidade no coração, orgulho, então eu vou restaurar. Eu não quis, aí piorou, matou o irmão. Aí isso, na vida do crente hoje, muitas vezes, pastor, a gente associa assim a pecado, porque que muitos vivem na prova direto. Na prova que a gente fala, passando algumas dificuldades, mas é porque Deus está sendo misericordioso. Sabia, pastor? Está sendo misericordioso, porque se estivesse tudo na bonança, tudo no bom e do melhor, talvez não estivéssemos nos pés do Senhor, porque nós temos uma tendência de buscar a Deus, de dizer, ai meu Deus, de correr para os pés do Senhor quando estamos na prova, quando o filho está doente, quando a mulher está doente, quando faltou o pão, o desemprego, aí a gente procura estar sempre de forma humilde. Isso é uma coisa do pecado da natureza humana. Né? Então, aqui foi, como disse o pastor, um tutor, serviu de lição. De lição. Olha só, Isaías vai dizer como estava Israel antes de ser levado ao cativeiro. Isaías, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, e presta ouvido, tu, ó terra, porque fala o Senhor, criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Deus salva a nação, estabelece a nação, coloca na terra da promessa, aí os abençoa com toda a sorte de bênção. O que eles fazem? Aí eles se rebelam. E a rebelião era justamente se prostrar diante de deuses falsos. Prevaricaram, né? Aí assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai da nação pecadora, e vale para cada crente, se eu me tornar que nem Israel se tornou, ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores, deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha aí. Por que seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma, todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa semente, a vossa região os estranhos a devoram, em vossa presença está devastada como uma subversão de estranho. Então a situação pré-cativeiro foi isso. Essa situação
de prevaricação, de rebelião contra Deus, de abandono do culto, de entrega-se ao pecado e à idolatria, Deus os levou para o... Então a gente vê que cada despertamento ele tem um objetivo principal. Aí a lição aqui já diz que o objetivo é salvar. É a salvação, é a restauração do ser humano. Encontramos sempre esses dois polos, a graça e o pecado, né? O Espírito Santo está sempre pronto, né, para convencer o mundo sobre o pecado, sobre a justiça e o juízo, né? Então, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. Ele ama o pecador, mas com relação ao pecado, ele é intolerante, tá? Então, ele não tolera o pecado. Então, o Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus, isso no caminho Saulo, né? Saulo, por que tu me persegue? Então, foi o Espírito Santo que convenceu do pecado aquela mulher samaritana, estava lá, ela... Um negócio de me pedir água, eu sou uma mulher samaritana, tu vai me pedir água a mim, que sou, você sendo judeu? Então, já se justificando. Quero saber, né? Não. Zaqueu, né? Ele passava a mão, né? Tirava, cobrava excesso. Aí disse, eu vou dar metade dos bens para os pobres e pode trazer. Quem tiver dito aí, quem provar que eu vou devolver. E quem disse que ele estava salvo foi o próprio Jesus. Hoje veio salvação esta casa. Então, antes ele não tinha, né? Então, hoje. Antes não tinha, não. Antes não tinha, né? Então... quem convenceu a ele? O Espírito Santo. Na pessoa bendita de Jesus, né? Então, o Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Ele foi quem começou a falar as coisas más, né? O próprio Zaqueu. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Isaías 6:5, né? Ele diz que habitava... Ai de mim que vou perecendo, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram rei. Eita. Como se fosse assim, eu estou frito. Então, sentiu que na presença da santidade de Deus, né, o Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. 1 João 1:7. Mas o Espírito também aponta para Jesus como aquele que perdoa e salva, né? É aquele que diz, mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu também te condeno. Mas ele diz, vai e não peques mais, né? Então, eu não posso continuar com o meu pecado, não? Não, pode não. Para que não te suceda coisa pior, né? Porque o pecado leva o castigo, leva a pena, leva o cativeiro, leva o sofrimento. Então, este era o ensino nos dias dos apóstolos e devem continuar sendo nos dias de hoje, né? Pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Por quê? Porque a gente evolui, pastor, em tecnologia, em avanços da ciência, mas nós sempre nos mergulhamos em degradação espiritual, moral. Olha, a gente hoje vivemos com inversão de valores. A gente evolui em umas coisas e decai em outras piores. Na questão da moralidade. Né? Então, hoje ainda existe uma necessidade ainda maior da questão espiritual, a necessidade desse despertamento espiritual. Né? Então, nós podemos ver que... Deixa eu ver aqui onde é que eu já estou. Bom, então aqui finalizando o ponto 2, você vai para o 3 agora. Mas ainda não finalizamos, né? A letra B? Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus como aquele que perdoa. Você estava falando do que ele perdoa, né? A necessidade do ensino. É a fidelidade de Deus, né? Agora é o ponto 3. Vamos lá para o 3. Então,
Deus cumpre as suas promessas, tá? Então, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo e persa, né? Ou seja, uma coisa que eu estava pensando, pastor, Deus, essas duas nações aqui, pastor, eram duas nações inimigas, viu? Eles eram tribos, tá? Que viviam se degladiando para tomar Mesopotâmia, eram inimigos mortais. Na época, o Medo era chamado de Império Mediano, que quem fundou esse império foi Sargão II, que era o maior império do mundo, chamado Acadiano. Né? Para quem gosta de história, vai entender. E esse império oprimiu muito tempo o Império Ariano, que era o Império Persa. Depois foi que passou a ser o Império Persa. E o Império Persa se sobressaiu justamente com Ciro. E aí tomou justamente esse Império Persa, que era o Império Arcamede, era muito conhecido na época, antes de chamar de Persa, era o Império Arcamede. E ele toma justamente o Império Medo, e aí só Ciro agora é o rei de tudo, tá? E faz esses inimigos agora andarem juntos durante muito tempo. Depois de Ciro, com a morte dele, é que vem os Xerxes, vem Dario I, Dario II, né? Então eu acho que na Bíblia deve ter alguma coisa falando com sobre relação. Então assim, Deus fez até inimigos mortais pelo um propósito de derrotar a Babilônia, que vivia oprimindo, que Deus usou a Babilônia também para ser um tutor, né, um aio ali para a nação dele, mas chegou o tempo e Deus vendo a soberba também dos babilônicos, né, já o avô não, o avô eu acredito que se converteu, né, Nabucodonosor, mas já Beltesazar ele tinha, vai ali pegar os utensílios, vai fazer uma festa e profanar as coisas de Deus. Então, os babilônicos poderiam ter tido outra atitude. Ser usado, mas no tempo certo ter liberado o povo. Verdade. Pela vontade de Deus. Não poderia? Né? Verdade. Bem lembrado. Ou seja, tudo está nas escolhas. O que é que você escolhe, né? O que é que você escolhe? Interessante isso. Tá certo? O Senhor usou a nação para julgar, mas depois julgou a nação. E Deus pode fazer isso com toda justiça, sem deixar de dar oportunidade. Assim, Deus não deu oportunidade? Ora, a maneira como Deus mostrou para os imperadores babilônicos que ele era o Senhor, lembra do homem que foi comer capim? Aí que levantou e disse assim, foi o Deus do céu que me deu isso. Louve-se o Deus do céu. Então, a Babilônia podia ter acertado, ter sido usado por Deus, mas ter acertado. Não quis acertar. Se você foi usado por Deus, continue querendo acertar. Nunca se afaste, nunca se ensoberbeça, nunca se orgulhe, nunca se exalte. Continue submisso, subordinado. Subordinado. Eu sei que Deus me usa, às vezes, de uma maneira rigorosa para tratar de algumas questões. Mas porque Deus me usou agora para eu tratar com juízo sobre alguém, com correção sobre alguém, eu não posso amanhã achar que eu devo fazer novamente, se Deus não está me mandando. Aí eu vou fazer porque eu já fiz uma vez, porque deu certo uma vez. Não, eu tenho que continuar sendo subordinado à vontade de Dedeus. Assim? É isso mesmo. Amém? Amém. Tá certo? Tá eu certo. Não posso... Os ninivitas acertaram, né? Num período, mas 200 anos depois, né? Eu não posso usar a vara aqui e
e tocar na rocha porque Deus mandou eu fazer, e agora Deus está mandando eu falar a rocha, eu pegar a vara e bater na rocha. É a mesma, foi o que aconteceu com Moisés, Não é? verdade. Eu não posso usar aquela experiência, não. Senhor, tu quer que eu faça como agora? Ou seja, as minhas escolhas, eu tenho livre-arbítrio, mas eu tenho que escolher sempre estar subordinado à vontade de Deus. E aí eu preciso de despertamento. Eu preciso de orar. Não vale a experiência do passado. Eu tenho que orar sobre o que Deus quer que eu faça agora. Está entendendo como é que é? Foi boa. Deus renova suas promessas, né? O segundo subtópico, né? Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos, no plural, ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo. Eita, rapaz, então tem muitas riquezas escondidas em Cristo. Isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem, né? Então, por isso que Romanos 8 e 18, o apóstolo Paulo ele diz assim: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são nada para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Né? E ainda diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu parafrasear o que ele está dizendo. Aquilo que você nunca viu na face da terra, aquilo que você nunca imaginou, né? Nunca imaginou, nunca nem sonhou, né? Nem sabe que existe. É o que Deus tem preparado, né? E é tanto no sentido futuro como é no sentido para agora. Sim, sim. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Pessoas, que negócio que é salvo. Está vendo que um pecador, comedor de feijão, não pode dizer que é salvo? A pessoa não recebe essa revelação, mas a gente recebe. Eu recebi. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, salvos, herdeiros, co-herdeiros de Cristo, abençoado, iluminado, gracioso, né? Porque se é de acreditar na sua incredulidade ou na Bíblia, eu fico com a Bíblia, porque em Atos dos Apóstolos, aquele... Não é na sua... de todo mundo que está aí, não. Não. Tem uns que acreditam, não. É verdade. É dos que são incrédulos. Dos que são incrédulos, né? Quando aquele carcereiro, ele ia dar cabo à sua vida, né? E aí o apóstolo Paulo grita, diz: não faça mal a você mesmo, porque todos estamos aqui, ninguém fugiu. E aquele homem admirado com o poder de Deus, aquele homem diz: o que é que eu posso fazer para me ser salvo, para que eu herde a salvação? E aí Paulo diz uma coisa simples: somente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, o próprio Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas que anda agora segundo o Espírito de Deus. João 5,24, Jesus diz, né? João escrevendo o que Jesus diz, quem ouve a minha palavra, né, e crê no Deus que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais. Isso quer dizer que estava debaixo de uma condenação. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida, né? Glória a Deus. É algo fantástico a questão da salvação. Então, o batismo, tudo aquilo foi... Tem até uma música que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Eu não sei mais não. Pronto, né? Tá bom. Então, ele conquistou na cruz, porque Hebreus diz que ele se esvaziou da sua glória.
E aí, ele na cruz, ele retém tudo novamente. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Então, ali na cruz, pela obediência de Cristo, nós passamos a ser co-herdeiros com Cristo. Então, o batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo, tá? Nos despertamos, no despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto, né? Que bênção é essa? O batismo, o revestimento, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esses sinais, eles seguirão aos que creem. Então, salvação, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e tantas outras coisas são as riquezas que estavam ocultas, né? E agora foram reveladas, aquilo que o olho não viu, né? Agora foram revelados. Então, esses dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Está em 1 Coríntios. Deus ainda deseja despertar os corações. Coração aqui não é órgão, viu? É a mente, para ter fé renovada na cura do corpo. Por quê? Tem corpo doente, pastor? Tem até uns crentes doentes assim. E há muitos que dormem, vamos dizer assim, e outros que alguns que estão doentes, né? 1 Coríntios capítulo 11 diz assim: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Então a gente precisa de despertamento, né? Porque nós mesmo estando na igreja, nós estamos sujeitos a adoecer. Inclusive, tanto no sentido espiritual como fisicamente, né? Isso, exatamente. Que o Senhor te livre da Covid. Amém. Mas aqui eu estava querendo justamente dar ênfase à questão espiritual. Que você quis enfatizar? Não, eu queria mesmo era justamente colocar sobre o lado espiritual, porque a doença espiritual, ela gera morte. Ela gera morte. E aí, para ressuscitar um morto, aí só Jesus mesmo, lá no Vale de Ossos Secos, né? Então, também o resultado da morte expiatória, né, de Jesus, e diz Isaías 53, né, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Então, a morte expiatória de Jesus, né, ele foi para a cruz no meu lugar, no seu lugar. Então, nós hoje temos a liberdade de, como diz João, no capítulo 1, mas todo aquele... agora esqueci o versículo, João capítulo 1. Qual é o versículo que diz? É justamente foram feitos filhos de Deus. É o versículo que João 1, João 12. 1, pode nem esquecer um João versículo 1, desse. Aqui, João. João 1 e 12. Pode ler, por favor. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Pronto. Serem feitos filhos de Deus os que creem no seu nome. Então, algo maravilhoso, fantástico que aconteceu na obra expiatória de Jesus. Então, o terceiro subtópico, ele vai falar que Deus renova a fé dos abatidos. Por quê? Porque nós também podemos nos abater. Até o pastor, ele pode não demonstrar, porque geralmente os líderes... Já me viu abatido? Na verdade, não. É por isso que eu digo. Ele com certeza já ficou, que ele não é Jesus. Claro. Ele não é Jesus. Ele deve, por exemplo, chegar no quarto dele ali e dobrar os joelhos chorando, porque era para mim ter feito isso. Mas eu sou o pastor, não sei o quê e tal, e eu vou ficar agora como? E aí, isso deve acontecer, já aconteceu,
né? Mas tem gente que já viu. Mas isso Pastor, eu percebi que o senhor não está animado. É um abatimento, né? é algo do ser humano. A gente pode ver com o próprio Paulo. Paulo diz assim: eu sei estar abatido. Isso quer dizer que ele dava um jeitinho de não demonstrar. Mas a gente pode ver Moisés, a gente pode ver Elias e muitos outros homens, né? Então, pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, né? De expectativa, né? O que é expectativa? Você, a qualquer momento, tá? De oração, o despertamento nasceu da oração, né? E só poderá prosseguir se a chama da oração continuar acesa. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. O candelabro, né, o incensário tinha que estar sempre aceso, né? Tipificava o Espírito Santo, né? Então, o fogo no altar. E assim, nós aqui que temos o Espírito Santo, temos que buscar esse despertamento para que a chama, o pavio que fumega, né, não venha se apagar, né? Então, no Antigo Testamento acontecia isso. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, quando eles receberam aquele poder que veio do alto, eles tinham ousadia a ponto de estarem ministrando, glorificando a Deus em língua de outras nações, e as pessoas achavam que eles estavam cheios de mosto, cheios de vinho àquela hora da manhã, e eles saíram com ousadia. No primeiro discurso de Pedro já ganharam 3.000 almas, com tanta eficácia no discurso, né? Então, uma coisa linda. Então, assim que continue aceso hoje, como no dia de Pentecostes. Todavia, isso só se pode conseguir através da oração incessante, por parte de cada um de nós. O que é importante a gente considerar aqui é que a igreja não pode prescindir da oração. O crente não pode prescindir de ter uma vida de oração. Tem que orar, porque a oração vai manter a chama acesa, vai manter o crente despertado. Se o crente se afastar da oração, ele se apaga, né? Tem essa de você ser um crente só dependendo das experiências dos outros, da pregação dos outros. Não, você tem que ter uma vivência, tem que ter um relacionamento, né? Você tem que prosseguir na oração para a chama continuar acesa na sua vida. Mas, pastor, me tira uma dúvida. Se eu estou, por exemplo, nesse tempo agora de pandemia, eu me considero que estou em pecado e não consigo orar, não tenho forças para orar, o que fazer, pastor? O senhor, como pastor, qual a orientação, como buscar? Bom, foi meio, né, pesado. Não, é assim mesmo, né? A pergunta é, eu estou em pecado, estou na pandemia, o que é que eu estou sem força para orar, o que eu vou fazer? Porque geralmente a pessoa vai até a igreja, ouve a ministração de um e de outro, ou dobra o joelho ali. A pregação, né, estimula a fé, a palavra, né, assim, eu não disse que a pessoa não deve... Eu disse assim, a pessoa não deve ficar somente dependendo das experiências dos outros, da pregação dos outros. Não somente disso, a pessoa tem que ouvir também a pregação. Ainda ontem, alguém veio à minha casa aqui, procurou o pastor. Pastor, posso ir aí? Aí veio aqui para poder. Estava abatida, estava desanimada, estava sem rumo. Aí veio, aí recebeu uma palavra, houve uma oração, ministrou, saiu daqui para a glória de Deus aliviada e certamente vai continuar se fortalecendo. Então você precisa de ajuda. Uma pessoa assim precisa de ajuda. Precisa de um mentor espiritual. Assim? Agora, pegou a chama e acendeu. E agora?
Mantenha a vida de oração para não voltar a isso. O que é que Israel fez? Israel se desviou do Senhor, foi se fragilizando, quando se deu conta, estava no cativeiro. Evite o cativeiro. Procure socorro. Né? Procure socorro. Se você está tendo dificuldade de conseguir sozinho, procure alguém que possa lhe ajudar em oração. Alguém que possa lhe auxiliar. Ontem estava dizendo, irmão Ronaldo, aqui para uma pessoa que estava se aproximando de alguém que tem até aparência tem até envolvimento com vida de oração, de profecia, mas é alguém que não ajuda a pessoa a ir para o céu. Tem gente que se envolve, tem gente que tem uma aparência de espiritual, mas só bota os outros para baixo. Dá conselhos errados. Misericórdia. E aí, como a gente não tem um discernimento de arrancar o joio, tem não que... Poder... Eita, meu Deus. Então, o último ponto, vamos aqui sintetizar, ele é pequenininho, né? O despertamento, ele torna os homens obedientes à palavra. Olha que coisa interessante, né? O culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava, né? Ou seja, voltou para o que é para ser. O que era para ser. Não houve mudança, né? Está lá em Neemias. Inovações, não houve inovações. Eles restauraram o culto. Do jeito que era, né? Então, não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas. Por que misturas babilônicas? Porque eles passaram, foi 70 anos. Teve pessoas que morreram lá, jovens que nasceram com inovações lá. E geralmente o jovem diz, não, rapaz, vamos criar isso aqui porque é do momento. Né? Deus vai se agradar disso e tal. Mas não houve, né? Foi restabelecido os sacerdotes antigos, os anciões antigos, está lá na palavra, né, que a gente leu, né? Então, não teve essas doutrinas. Então, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Né? Paulo escreveu para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. 1 Coríntios 4:6. Isso. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Salmo 119, verso 112. Esta forma, porque faltou o acento aqui, esta forma de proceder está... E essa forma de proceder... E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. É essa maneira que deve ser. É verdade. Então, o companheiro, né? Companheiro sou... Sou de quem? Sou companheiro de quem? Companheiro de todos os que te temem e de os que guardam os teus preceitos. Eu sou companheiro, né? Eu tenho comunhão com quem teme a Deus. Eu não posso realmente comungar, sentar numa mesa com uma pessoa que antes comungava comigo com a fé e agora diz assim, não, aquilo que eu aprendi, eu acho que é só coisa de homem, isso é relativo e nós temos que viver a vida agora, o importante é ser feliz e que cada um na sua área e viva uma hipocrisia. Viva uma vida de hipocrisia. Eu não vou entrar muito aqui, porque senão eu vou falar do negócio lá da live. Mas... Pronto. Então é isso, final aqui. Estamos chegando ao final desta lição, a segunda lição desse trimestre. Reitero aqui a fala. Os irmãos que quiserem esta lição em PDF, me mande uma solicitação aí no WhatsApp 93137522. Se você quiser impressa, aí você fala com o irmão, tanto o irmão Luiz Pedro faz, como o irmão Luiz Flávio. Os Luiz tudo faz. O Luiz. Presbítero Luiz Flávio faz, presbítero Luiz Pedro, auxiliar Luiz Pedro faz a impressão, né, das revistas e
já encadernada direitinho, tá bom? Mas se você quiser acompanhar em PDF, aqui pelas lives, você me mande aí uma solicitação no 933-7522. Eu não vou mandar para todos, porque nem todos querem. Então, eu vou mandar para quem de fato tiver interesse. O senhor mandou um áudio ontem para todos os irmãos, né? Falando sobre a questão das despesas, né? E a gente até conversou depois, né, sobre isso. E eu vendo a lição hoje, né, aqui a lição que a gente leu, Ciro, quando fez o decreto, ele escreveu também: todos que habitavam nos arredores, o despertamento, que o despertamento fez com as pessoas, né? E confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, fora tudo que voluntariamente se deu. O despertamento gerou assim uma voluntariedade, liberalidade, tanto do que tinha o que já era certo, né? Que eles iam dar prata, ouro, e ainda tinha fora alguma coisa que alguém queria dar voluntariamente, né? Então, estava vendo o quanto a questão... Eu digo assim, porque o senhor prontamente disse: Ronaldo, você está precisando do seu pastor, e aí eu entendi a fala que era se eu estava precisando de algum auxílio, né? De alimento, alguma coisa. Aí eu até disse: bom, isso é muito bom ouvir, porque nos conforta no sentido de saber que a gente tem aonde se colocar debaixo da asa, né? E a qualquer momento a gente pode precisar. Ou não pode? Pode, né? Pode. Foi bem, inclusive eu já disse, né? Às vezes eu ligo para o irmão: se você está podendo ajudar ou está precisando de ajuda? Você está podendo ajudar ou está precisando de ajuda? Porque esse é o mistério, é uma coisa linda. O despertamento leva-nos a fazer doações, né? Eu tenho assim essa consciência de que um dos termômetros da alegria da igreja está no tesouro. O tesouro diz se a igreja está alegre ou não. Entendeu? Porque o povo despertado, animado, o povo é liberal. O povo apagado, ele faz naquele homem lá, ele volta triste para casa porque ele é possuidor de muitos bens. Ele não quer. Para eu ser salvo, para eu ter perfeição, precisar de dar? Ou não? Vou para casa. Jesus, aquele homem voltou triste. Quão difícil é que os ricos entram no reino de Deus. Então é isso, meus irmãos. Estamos finalizando a lição. Muito obrigado. Estamos terminando aí com... nós chegamos a quase 60 no YouTube, né? E multiplica, porque no YouTube as pessoas assistem na televisão. Agradecidos aqui. Aparecida Leite, Érica Menezes, Helenita Carlene, Joênio, irmão Joênio, irmã Iva, Jefferson Figueira, Robervânia Barros, lá do Cedro. Robervânia, esposa do pastor Geraldo Barros, Eleosina, pastor Cícero Neto, Aniele Miranda, Rosa Oliveira, Ismael Pereira, Duvalha, Claudiana Barbosa. Graças a Deus, nossos irmãos estão conosco, presbítero Vander Lúcio. Eu não vi o Jonas, o secretário, não deu, não sei aí, mas aqui não deu sinal. Não deu sinal. Um abraço para o irmão Ed Feitosa, Edmilson, né? E a sua esposa, irmã Simone. Fiquei muito feliz de ver você mandando aqui, tá aqui, assistindo, né? Irmã Enisa, pastor Abraão, presbítero Antônio Neto. Que maravilha. Quem eu não falei? Falei Rosângela Batista. Glória a Deus. Muito bem. Neirian, Meire, Iris. Muita gente, muita gente. Nós vamos finalizar. Lembro, meus irmãos, que daqui a pouquinho, meio-dia, temos o programa Palavra Verdadeira. Você pode assistir no canal 13, na TV aberta, TV Verde Vale. Você pode assistir pelo canal 137. Quem tem Brisanet em casa, só colocar no canal 137, também no Facebook. Nós vamos compartilhar o programa Palavra Verdadeira. Bom, não se... Meus irmãos aqui da Igreja de Juazeiro,
se angustie comigo, eu tenho que usar esse tempo, eu não estou tendo contato com vocês, tenho que usar, mando mensagem, já mandei 3 mensagens de pregação hoje, aí eu mando a chamada das lives, ninguém se atribule, eu tenho que mandar as mensagens para você, tá bom? Vai vendo aí. Tem gente da Bahia vendo a gente, Aparecida de Souza Ferreira da Bahia. Deus abençoe, irmã Aparecida. Vamos orar? Ronaldo, faça a oração final. Para a glória de Deus, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse exato momento te pedir perdão pelos nossos pecados. Meu Deus. E te pedir, meu Deus, que o Senhor possa despertar a minha vida, a vida do nosso pastor, despertar a vida de cada um dos nossos irmãos que estão nos vendo através dessa live. Senhor, que nós possamos ser pessoas melhores, vivemos de conformidade com a Tua palavra, para nós vivermos como tochas acesas. Glória a Deus. Não, meu Deus, como tochas apagadas, mas que nós venhamos ser luz para as pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa logo mais os trabalhos, as lives dos nossos irmãos, pastores. Meu Deus, que vidas possam ser alcançadas, edificadas, despertadas para a glória do Teu santo nome, assim como o Senhor fez, meu Deus, com a nação israelita. Glória a Deus. Meu Deus, que não seja necessário nós irmos para o cativeiro, para que, meu Deus, nós venhamos a sermos despertados. Assim nós te oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus irmãos, entre todos que estavam assistindo, 2 pessoas muito show, muito importante. Elo e Laura, Heloísa e Laura. Minhas netas, um cheiro do vovô, Elo e Laura, né? Estão ali na casa do meu filho Saulo, o papai delas, e o vovô está mandando um cheiro para Elo e Laura. Manda aí dizendo se recebeu o cheiro, manda aí. Olha, também hoje, lá para meia-noite, né? Meia-noite, quando chega meia-noite já não é mais hoje, já é amanhã, mas meia-noite estarei com o pastor Antônio José da Barbalha. Ele me convidou para participar com ele de uma live, de uma campanha para a família. Ele vai estar orando pela família, eu vou pregar a palavra do Senhor, tá? Hoje, à meia-noite, tá bom? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, em todo lugar, hoje e sempre. Amém. E a vitória é nossa. Deus abençoe. Olha aí, estamos super contentes com o cheiro do vovô. Aleluia. Amém. Bom almoço para todos.